Hoje a gente vai fundo numa das obras mais polêmicas e, olha, mais reveladoras de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Pensa só, esse livro foi escrito lá em 1938, mas ficou guardado por décadas de tão controverso que era. A proposta dele é basicamente uma entrevista, um papo reto com o diabo, para desvendar os segredos do sucesso e da liberdade. Vamos decifrar as chaves que ele oferece? E para começar, vamos com essa frase aqui que é potentíssima. O que o Hill está dizendo é que o medo não é uma força mística e externa, não. É uma ferramenta de um diabo que nós mesmos criamos. Ou seja, é uma arma interna que a gente permite que nos controle. É uma ideia que já de cara nos força a olhar para dentro. E aqui a gente entra na primeira grande ideia do livro, a de que muitos de nós vivemos como prisioneiros sem nem se dar conta. E essa prisão, ela não tem grades de ferro, não. As grades são mentais. Sabe aquela sensação de viver no piloto automático? A rotina de acordar, trabalhar, pagar as contas, dormir e o ciclo se repete. Mas sem um propósito claro, sem um controle real sobre a direção da vida. É exatamente nesse estado de passividade que, segundo Hill, a gente vira um alvo fácil. Isso nos leva ao conceito central do livro, alienação, ou drifting no original em inglês. Na tal entrevista, o diabo confessa que essa é a arma mais poderosa dele. Uma pessoa alienada é aquela que vive sem um propósito definido. Sem um destino claro, a mente vira tipo um navio sem leme, sabe? Facilmente levada pelas correntes do medo, da dúvida e principalmente da opinião dos outros. Tá, mas como é que alguém chega nesse ponto? Como uma pessoa se torna alienada e acaba caindo nesse controle? Essa é a pergunta de $1 milhão que o livro se propõe a responder. E a resposta vem direto da fonte. E agora, a gente entra no coração do livro. Hill cria uma cena quase teatral, um interrogatório onde ele, na marra, força o diabo a confessar seus métodos. Claro que isso é uma alegoria, uma metáfora, mas é uma forma genial de personificar e entender as forças negativas que sabotam nosso potencial. O diabo então revela que sua principal estratégia é plantar sementes de medo. E ele detalha 6 medos básicos que ele usa para controlar a gente. O medo da pobreza, que nos faz aceitar qualquer coisa por segurança. O medo da crítica, que nos impede de colocar nossas ideias no mundo. E os mais fortes de todos, o medo da velhice e o medo da morte. Juntos, esses medos paralisam a ação e nos mantêm presos num ciclo de preocupação, alimentando a tal da alienação. Esse quadro aqui mostra o contraste de uma forma brutal. De um lado, o alienado, que é totalmente reativo. A vida simplesmente acontece com ele. Ele vê uma derrota e pensa, acabou, é o fim. Do outro lado, o não alienado é proativo. Ele encara a mesma derrota e pensa, ok, isso é um aprendizado, um sinal para ajustar a rota. A virada de chave está toda na mentalidade, em entender que não são as circunstâncias que definem a gente, mas sim como a gente responde a elas. Bom, o ponto crucial é, se a gente já entendeu o problema, como é que se sai dele? A boa notícia é que o livro não fica só no diagnóstico, não. Ele oferece um caminho bem claro para a libertação. Então, como quebrar essas correntes? Hill nos dá um mapa com 4 passos bem diretos. O primeiro e mais importante é ter um propósito claro, saber exatamente onde se quer chegar. Depois vem a autodisciplina, que é o motor para controlar os pensamentos que nos levam até lá. O terceiro é o ambiente, ou seja, se cercar de pessoas que te elevam. E, por fim, aprender com a adversidade, transformando cada tropeço num degrau. E essa citação, que foi um conselho do mentor do Napoleão Hill, o bilionário Andrew Carnegie, fecha essa ideia de um jeito brilhante. O fracasso não é o inimigo. Pelo contrário, é um momento em que a gente é forçado a sair do piloto automático, a pensar de verdade e a descobrir uma força interior que a gente nem sabia que existia. É o que o Hill chama de o outro eu. E tudo isso nos leva à conclusão inspiradora do livro. A ideia de que nós podemos e devemos ser os mestres do nosso próprio destino. E aqui está a síntese de toda a filosofia do Hill. A nossa realidade externa é um espelho do nosso mundo interno. Simples assim. Os pensamentos que dominam a nossa mente, seja de medo ou de fé, de escassez ou de abundância, eles acabam se manifestando no mundo físico. Não tem mágica, é causa e efeito. O final do livro usa uma alegoria muito bonita para ilustrar essa batalha interna. É a lenda de um velho Cherokee que conta para o neto que dentro de cada um de nós existe uma luta entre 2 lobos. Um lobo representa as forças negativas, o medo, a dúvida, a raiva. O outro, as positivas, a coragem, a paz, a esperança. E eles estão sempre em batalha pelo controle da nossa mente.
E a conclusão da história é a parte mais importante. O neto pergunta para o avô qual lobo vence, e o avô responde: aquele que você alimenta. O poder da escolha está nas nossas mãos. A cada pensamento, a cada decisão, a gente está nutrindo um desses lobos. Então a pergunta final que fica no ar não é só para hoje, mas para a vida. Qual lobo você está alimentando? Se esse conteúdo fez sentido para você, siga o Money by Purpose, compartilhe esta análise com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe sua avaliação. Isso nos ajuda a levar reflexões sobre crescimento, propósito e disciplina para mais pessoas.